para já é com enorme, como é que se diz, estou extremamente feliz de ver uma sala cheia e, sobretudo, de ver toda a afluência que tem havido aos filmes desta retrospectiva integral do João César Monteiro. No fundo, é um reconhecimento, talvez, de um dos nossos maiores cineastas e que tem seguido a obra dele. Penso que a maior parte de vocês devem estar de acordo comigo. Como sabem, é um filme que há muitas histórias que se contam, muitas histórias que giram à volta de como é que o filme, o porquê deste filme, num formato tão especial que o César acabou por realizar. E tendo estado muito ligado ao filme, tendo produzido, e não só produzido, mas seguindo completamente desde o início a maneira como evoluiu o projeto, é um pouco dar essas pistas que eu gostaria de aqui partilhar com vocês. Primeiro que tudo, penso que a maior parte de vocês nunca devem ter visto o filme em sala, porque o filme já tem 25 anos, praticamente, 24 anos, e poucas vezes passou em sala, ou quase nunca, tirando naquela altura, e, portanto, penso que não sei quantas pessoas já viram o filme em sala. Já houve alguém que tenha visto o filme em sala? Uma, duas pessoas, pronto. Por isso, a maior parte, por causa da vossa também, da idade que têm, isso tudo, muitos de vocês até nem tinham nascido nessa altura. Este filme foi feito... foi concebido depois de eu ter feito. Eu tenho uma relação com o César, como sabem, começou com o Silvestre, em 1980. Não vou falar disso tudo, porque senão ainda estávamos aqui à meia-noite a falar sobre as coisas com o César, e não é para isso que estamos aqui, mas é só situar que este filme aparece, este projeto, a seguir às Bodas de Deus, que é, de uma certa maneira, para ele o final da trilogia, que ele consagrou à personagem de João de Deus, João Vovô. E este projeto nasce de umas conversas que tínhamos de vez em quando com o Sérgio Daney. Quem está ligado ao cinema mais diretamente sabe quem já ouviu falar, que é um dos maiores críticos que alguma vez existiu, e que, desde que houve o Silvestre, de vez em quando vi a oportunidade, eu vi-o muitas vezes, porque inclusivamente por outras razões, porque eu tinha uma sala em Paris na altura, nos anos 70, e era clandestino, e portanto ele é que serviu de gerente, como se diz. Portanto, conheci o Sérgio e era muito amigo dele durante muitos anos, portanto, portanto, mas aproveitávamos de vez em quando para ele falar, para almoçarmos ou jantarmos com cineastas que ele admirava ou que ele gostava e que ele respeitava. E nessas conversas com o João César, naquelas conversas um bocado de café, se pode dizer, mas que o João levava muito a sério, houve dois projetos que nasceram, um deles o Branca de Neve, o outro foi o Bassan de John Wayne, porque a certa altura houve assim uma piada que o Daney disse porque é que gostava do personagem do John Wayne, e a partir daí depois o João imaginou a Bacia de John Wayne, que eu não produzi, também agora não vou explicar o porquê nem o porquê não, isso fica para outra altura, e numa dessas conversas ele falou da obra, do poema A Branca de Neve, do Robert Walser. O João, na altura, penso que conhecia mal, ou não sei se conhecia sequer, a obra do Walser, devia conhecer, isso já não me lembro, são pormenores que já me escaparam, mas ficou absolutamente, como é que se diz, intrigado, e foi ler realmente a obra do Walser, A Branca de Neve, e daí a partir daí teve a ideia de adaptar a obra ao cinema. E queria adaptar porque foi numa altura em que, de uma certa maneira, ele queria escapar à personagem do João de Deus, queria escapar a ser, mais uma vez, personagem principal, o ator
de um projeto ou de um filme dele e, portanto, queria, se quiser, serviço de um texto que não fosse um texto escrito por ele. E é verdade que o Walser é alguém que tinha tudo para fascinar o João César Monteiro. Para já, é um dos maiores autores em língua alemã, é austríaco, como sabem, e, além disso, foi alguém que também teve uma trajetória muito particular, porque, a certa altura, em 1925, ele foi internado e viveu os últimos 25 anos num asilo interno, no meio da Suíça, numa espécie de hospital psiquiátrico, e, portanto, era alguém que tinha também essa enorme, incrível sensibilidade que têm alguns artistas. E o César era assim. O César era alguém que tinha, como é que se diz? Era das pessoas com mais sensibilidade que alguma vez com quem eu partilhei a minha vida. Era daquelas pessoas que era de uma intransigência, de uma, como é que se diz? E ao mesmo tempo de uma invenção, agora faltam umas palavras, mas era das pessoas que mais, quer dizer, levava e sofria e levava a sério a ideia de criar, da criação e de fazer as obras que acabou de fazer. Portanto, todas as obras deles foram feitas com uma enorme, se quiser, como é que se diz, como eu digo, entrega, e mais que isso, ele praticamente, como qualquer grande criador, jogava a vida de uma certa maneira, se pode dizer entre aspas, para que as obras depois fossem exatamente o mais fiéis àquilo que ele queria que elas fossem. E era isso que fazia fascinante trabalhar com ele e também difícil, porque tínhamos que estar, de uma certa maneira, à altura dessa exigência, porque ele era de uma tal exigência com ele próprio que também isso transmitia a exigência que tinha com os outros. E por isso é que durante estes 40 anos foi, para mim, uma lição de vida permanente. O Branca de Neve, voltando agora ao Branca de Neve, quando ele foi confrontado com o texto, a primeira ideia que ele teve era filmar, ir buscar atores profissionais, filmar. O primeiro projeto que houve, o texto é exatamente o texto do Walser. O primeiro projeto que houve era filmá-lo em francês, em estúdio, provavelmente, e a partir daí ele começou a ver atores em França e cruzámos com uma atriz que na altura estava a começar a ser bastante conhecida, que era Elsa Zieberstein. Logicamente, estava ligada a muitos filmes de independentes franceses, alguns eu tinha produzido, e pronto, e houve um almoço, um jantar, e o João disse-me, vamos fazer com ela. Isso para mim também permitia-me procurar financiamentos em França, portanto, porque ela era um nome conhecido, etc. Ela ficou também, mas logicamente aquilo correu mal. Correu mal, mas o João, ao mesmo tempo, cada vez que escolhia uma atriz, queria logo começar a pensar em termos de guarda-roupa, de tudo, e portanto, quer dizer, eu para este filme tenho talvez um dos guarda-roupas mais extraordinários que alguma vez tive para um filme, porque já lá vão ver. Portanto, esta foi a primeira atriz. Depois, a seguir, a certa altura, aquilo não correu bem entre eles, e percebe-se bem, porque ela estava completamente a leste do que era o João César Monteiro, a obra de João César Monteiro, e, portanto, a partir daí aquilo acabou por correr bastante mal. Ele, a seguir, teve outra atriz, que não era atriz, era um personagem que estava ligado ao cinema também, ainda está, a Laurence Churlot, que na altura até estava a trabalhar comigo para o papel, também era ela, tinha que ser ela, tinha que fazer o contrato, tinha que fazer tudo. Ela não queria porque nunca tinha sido atriz, não sei o quê, pronto. Passou também, e depois, a certa altura, descobriu uma atriz italiana, a Madalena Maghi, e eu tive que ir para aí 3 ou 4 vezes a Roma para discutir e para tentar convencer
essa atriz a fazer o filme. E depois de tê-la convencido, de ter assinado, e mais uma coisa, mais uma vez, houve qualquer coisa, uma frase que ela deve ter dito, um olhar que fez, qualquer coisa que fez que ele afastasse. Porque ele funcionava muito com isso, percebe? Com uma frase fora de contexto, alguma coisa que não funcionasse, ele excluía logo essa pessoa. Isso em relação a isso e a todas as pessoas com quem ele estava. E, portanto, isso é e o tempo ia passando e eu sentia também, da parte dele, essa angústia, a saber como é que depois iria filmar. A certa altura, para resumir, ele disse-me: Paulo, eu acho que já descobriu o que é que não quer em estúdio, vamos filmar em Portugal e quer filmar no Jardim Botânico. Pá, lá andei eu com ele. É preciso dizer que, nesta altura, eu andava muito nas preparações com os cineastas. Isto, por exemplo, foi um ano, para mim, absolutamente de loucura. Foi um ano em que eu produzi, ao mesmo tempo, a Chantal Akerman, o Ruiz, o Manuel de Oliveira, o Charunas Bartas, o Lourenço Ferreira Barbosa, pá, e mais. Eu sei que são 12 filmes a esse nível que eu produzi. Portanto, eu tinha que dar atenção, se quiser, a todos estes cineastas, todos, porque se eu não desse a atenção devida, por exemplo, ao Manuel de Oliveira, logicamente aquilo depois passava-se mal. Era A Palavra Utopia, que era um filme muito complicado, como sabem. O Ruiz também, a Chantal foi a La Captive, que é também um dos melhores filmes dela, como sabem, também uma adaptação do Proust. Portanto, eu, sobretudo, era nesta fase toda de preparação que eu acompanhava imenso os realizadores e depois estava muito pouco nas rodagens. E correu bem, todos estes filmes, eu estou extremamente orgulhoso de os ter feito. Portanto, naturalmente, era o melhor método, era esse, a não meter na rodagem. Pronto. Agora, o que se passou depois foi que, a certa altura, portanto, ele queria filmar no Jardim Botânico, mas havia um problema. Havia lá uma estátua enorme, já nem sei o que era, e ele dizia ao Paulo: a estátua tem que sair. A estátua tem que sair, e isto era porque ele queria, já tinha pensado os planos de maneira que a estátua ali cortava-lhe as perspectivas, cortava tudo. Pá, aquilo foi um cabo de trabalho. Mas conseguimos que a direção do Jardim Botânico, é preciso não esquecer que na altura o Oliveira, o César, tudo isso, tínhamos um peso em Portugal. Portanto, quer dizer, tínhamos um certo peso, as pessoas éramos muito respeitados e tínhamos, sobretudo, as instituições tinham medo de nós, portanto, essas coisas, portanto, de uma certa maneira, conseguíamos coisas absolutamente impossíveis. Pronto, conseguiu-se isso. Começou-se a fazer o plano de trabalho, ele escolheu atores em Portugal, um deles o Luís Miguel Sintra, a Ana Brandão, e de repente 2 desconhecidos, a Maria, como é que é, Maria de Carmo Rolo, acho que é assim, e um também brasileiro que nunca tinha feito nada, o Reginaldo, já não me lembro o nome, e pronto. E de repente pede-me que queria gravar o texto, para os atores conhecerem bem o texto, estarem dentro do texto. Achava que era importante, antes de mais, gravar o texto. E o tempo ia passando. E gravou-se o texto. Ele teve imenso cuidado de gravar o texto, e vocês isso podem verificar. Realmente as vozes são absolutamente extraordinárias, não é? E pronto. E depois, de repente, um dia diz-me ao Paulo: afinal, eu não vou filmar as cenas todas, vou filmar algumas só, e há outras que vai ficar o texto e sou eu a passear no Jardim Botânico. Disse: João, está bem. O que queres que eu te diga? Não. Quer dizer, apesar de tudo, eu sabia com quem estava a trabalhar. Sabia que estas coisas não eram como é que se diz, situações de brincadeira nem nada, que para ele era extremamente importante tentar encontrar se quiser, uma forma que estivesse à altura do texto. Pronto, eu disse: está bem. E filmou-se alguns planos com ele. Não sei se filmou antes, depois do que se passou, isto já não me lembro.
E um dia, há o plano de trabalho, eu estou em Paris, com estes filmes todos, andava, quer dizer, 2 dias em Paris, 2 dias cá, 2 dias em Paris, 2 dias cá. Estou em Paris e telefona-me o diretor de produção a dizer, olha, o João disse para porem uma flanela preta na parede, estava ali, tal, e pediu ao Mário Barroso para, durante 1h10, que era o tempo do texto, filmar a flanela preta. E diz que a rodagem acabou. E perguntam-me, e ele pergunta, o que é que eu faço? Eu disse, não fazes nada, passa-me o João. E passa o João, e o João diz, eu disse ao João, é verdade? Ele diz, eu só preciso agora de filmar alguns bocadinhos de céu, e vai ser porque também, e para mim a viagem terminou. Então pronto, então se terminou, terminou. Assinas o papel, o que é que queres que eu faça? Dizes que a viagem terminou, és o realizador, não sou eu que vou encontrar a fórmula para o filme. E assim foi. E assim foi, mas para ele isto foi extremamente doloroso e penoso. Porquê? Porque isto, eu depois acho que queria desenvolver um bocadinho mais, tirando esta parte toda, que é a parte, quer dizer, anedótica, se pode dizer, como chegámos a isto, porque no fundo ele ficou com aquela sensação que estava confrontado a um texto que eu tinha uma admiração absolutamente extraordinária, percebes? E a única forma de respeitar o texto era que realmente o texto integral fosse ouvido e que as imagens iam só poluir o texto. Mais nada. Para ele era uma questão de poluição. E, portanto, mas ele também sabia as consequências que um gesto destes podia ter para o futuro dele. É preciso não esquecer que o João, na altura, tinha, penso eu, 60 anos, pouco mais tinha. Portanto, nunca se esperou que quer dizer, durasse tão pouco tempo. Mas, quer dizer, portanto, e para ele o cinema era tudo. Mas tudo. Não é? O cinema como realizador, como filmar, não era como agora que todos os realizadores são professores, ou são isto, ou têm não sei o quê, têm milhares de outras coisas para fazer. Ali não, era tudo. A vida dele era aquilo. Ele sabia o preço absolutamente terrível que ele poderia pagar por este gesto. Mas ele isso não transigia. Não transigia. Foi até ao fim naquilo que ele pensou que era absolutamente a maneira dele estar à altura do texto. Depois houve a fase de montagem, porque aquilo, repararem, há a música do Chiarino, que é uma música o Chiarino é talvez, ainda é vivo, um dos maiores compositores de música contemporânea atual, ao nível do Bério, do Nono, disso tudo, etc. Nós conseguimos, não só o Chiarino, também, por exemplo, foi pela obra dele que eu consegui também os direitos do Walser, da Fundação Robert Walser. Não é de um dia para o outro que se consegue, se quiseres, ter os direitos de uma obra como esta do Walser. É porque eles realmente respeitavam o que o João tinha feito até lá e, inclusive, vão ver que o filme começa com umas imagens, das quais uma está aqui, que as imagens do Walser, quando foi encontrado morto no meio da neve, não se percebe muito bem se deixou morrer, como é que foi, mas nos anos 50 ou 60, já não lembro bem, foi encontrado morto depois de 25 anos de estar assim. E a Fundação Robert Walser deu autorização que a gente utilizasse as obras, as fotos no filme. Portanto, havia todo um conjunto de coisas que havia, portanto, um enorme respeito em relação ao que o João poderia fazer. Agora, isto é daqueles gestos que existem na arte. É daqueles gestos em que realmente os artistas, a certa altura, têm necessidade de chegar a um extremo absoluto. Toda a gente conhece ou ouviu falar, eu já vi, mas muita gente não via na Hermitage o quadro chamado Quadro Negro do Malevich, que é a mesma coisa, que aparece a certa altura, quando o regime tenta que ele seja mais fiel a como é que se diz, ao realismo socialista. Ele, de repente, como uma espécie de grito de revolta, faz o quadro preto, não é? Que está exposto, e que é um dos quadros mais valiosos neste momento do Malevich. Não é? Quem conhece a pintura
conhece os quadros monocrónicos do Rothko, que são neste momento talvez dos quadros mais valiosos que existem em coisa. Portanto, são obras que chegam não por acaso, mas depois de um percurso absolutamente, quer dizer, profundo de quem está por trás delas. E o Branca de Neve é exatamente isso. É um gesto muito profundo de alguém que tinha um respeito enorme pelo cinema e alguém que tinha um respeito enorme pela obra que ele queria adaptar. E que não quis, de maneira nenhuma, ceder, sabendo o preço que poderia pagar por isso. E como eu assisti durante esses 2 anos a este percurso, não é? Foi por isso que eu me bati por esta obra desde o momento em que o escândalo, entre aspas, que a mediocridade deste país é profícua, apareceu. Porque não houve ninguém que refletisse seriamente o porquê que a obra ser assim. Quer dizer, a obra, felizmente, foi reconhecida por imensas pessoas e grandes intelectuais. Eu posso dizer alguns que vocês já ouviram falar, a Susan Sontag, por exemplo, o Miquel Barceló, o grande pintor espanhol, muitos deles, quer dizer, que para eles é uma das obras mais importantes da cinematografia. Eu não falo só da cinematografia portuguesa, falo da cinematografia. E por isso é que, neste momento, a Branca de Neve, 25 anos depois, ainda passa no MoMA, vai passar na RAI em Itália, passa aqui, com uma sala cheia. Bem sei que vêm muitos pela curiosidade de ver o que é este objeto, mas é por isso que eu também vos queria um pouco explicar o que era. E, portanto, e que era para mim importante falar nisto. Porque eu tive o privilégio de assistir a isto. E de viver isto. E ter percebido e ter estado à altura do gesto do João. O João, ele próprio, que teve muita dificuldade a reconhecer a sua própria obra até ao leito da morte. Foi quando ele estava quase a morrer que me disse: Paulo, tu tinhas razão, o Branca de Neve é um dos meus grandes filmes. Porque ele próprio ficou, quer dizer, apavorado com o gesto que ele tinha feito. Portanto, eu penso que não quero alongar mais, só queria dar este testemunho que é para mim importante e, excepcionalmente, que é uma coisa que eu não gosto de fazer, mas no final da sessão, se quiseres, depois desta vossa experiência, se quiserem, quem quiser trocar impressões comigo, eu estarei aqui. Não vou me substituir de maneira nenhuma ao César, nem pretendo, não é? Mas para dar alguns pormenores mais, se vocês quiserem, sobre uma coisa. Agora, há uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção: estejam atentos ao texto, que é absolutamente magnífico, sublime, e que também, quando por vezes há pequenas aparições, não é por acaso. Portanto, a única coisa, isto é uma obra que foi extremamente pensada e que foram 2 anos de trabalho na vida de um grande realizador, que nós, infelizmente, perdemos há alguns anos.